enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morreu. Gostaria que vocês colocassem de pé e abrissem as suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Graças a Deus que a nossa vida está na mão de quem vivo está, né? Morreu e ressuscitou. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos estar lendo a partir do versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. A oração eficaz. A oração eficaz é aquela oração que funciona. Que você vai fazer, Deus vai ouvir e vai te mandar a resposta. Amém? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Aleluia. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos.
e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna nas 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse o seu moço: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. E Elias respondeu: então corre, diz a Acabe: aparelha teu carro e cavalo, porque a chuva vai te pegar. Amém? Aleluia, Deus. Essa passagem aqui é a passagem que nós já conhecemos, né? Já conhecemos que Elias ele chega diante de Acabe e fala, né, que se eu sou um homem de Deus, durante 3 anos não vai chover. E aconteceu isso, que não houve chuva durante 3 anos. Só que quando foi para começar a chover, o que Elias fez? Elias foi até o monte, até o ponto da montanha, do Carmelo, e ele colocou o joelho, colocou o seu rosto no chão, e colocou o rosto no meio do joelho e começou a orar. E aqui, o que mostra para mim aqui, não mostra que ele parou de orar. Enquanto não começou a vir a formação da nuvem, porque ele pediu com um colega dele, com o moço que acompanhava ele, ó, sobe lá, fica vendo para mim, vê se vai vir alguma nuvem, se você vai ver alguma nuvem. Aí na 7ª vez, o moço disse, ó, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí o que Elias fala para ele agora? Desce, corre e fala para cá, que é para ele acelerar, porque vai vir uma chuva, e a chuva vai pegar no meio do caminho. Então é uma oração eficaz, é uma oração com propósito, é uma oração com resposta. Amém? Quero estar passando a oportunidade para a nossa irmã Tati, está louvando ao Senhor nesta noite, amém? Aleluia, Jesus, Santo é teu nome, Jesus. Glória, 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 aleluia, maravilhoso Deus. Quero te
ou você já teve mais força para suportar aquilo. Então, porque tem muitas pessoas que louvam a Deus quando está na bonança. E tem muitas pessoas que louvam a Deus quando está na bonança, quando está bem. E quando não, dificuldade já começa a chegar, já começa a ficar bravo. Então, te louvaria, não importa as circunstâncias. Aleluia, Jesus. Irmã Júlia, está dando oportunidade para estar louvando o Senhor esta noite, né? Logo a irmã Júlia, nossa irmã Luciana também, Carvalho também está com uma oportunidade, né? Cumprimentei com a paz do Senhor Jesus. Gente de música do Espírito Santo. Eu peço que vocês fechem seus olhos, se liguem aos céus, esqueça todo o problema, deixe em casa tudo. E neste momento, se ligue somente a Deus, a sua vida espiritual com Ele. Aleluia. Conte comigo este louvor. Nós me chama suas águas, onde os meus pés podem falhar. É que te encontro no
São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e vem de
tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos a te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim revelar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Vamos colocar de pé, voltar a fazer uma oração para o pregador desta noite e para os ofertantes também, amém? Vou estar passando para o Jacques Maurício e vou estar fazendo essa oração para o pregador e para os ofertantes. E assim eu agradeço a minha oportunidade e estamos exaltando por Jesus. Glória a Deus e Pai, na tua presença aqui estamos, Senhor, nesta noite, Jesus. Aleluia. E em todos os momentos, ó Pai, estamos em tua presença, porque nada se esconde, ó Pai, dos seus olhos. Jesus amado, Jesus querido, comparecemos na tua casa nessa noite, Senhor, não foi somente no intuito de estarmos aleluia, entoar louvor, cantar louvor, ó Pai, sentar nos bancos, eu vou ouvir uma ministração, Pai, estamos na tua presença, Senhor, aleluia, para clamar ao Senhor, aleluia, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor, aleluia, venha estar conosco, Pai, ó Deus, e venha nos ajudar, ó Pai, em nossas fraquezas, ó Deus, a qual são muitas. A tua palavra diz que nós somos muito fracos, ó Jesus, mas aleluia, o Senhor, estando no Senhor, ó Pai, nós podemos todas as coisas, que o Senhor nos fortalece, Deus. Senhor Jesus, nessa noite aqui estamos para te adorar, aleluia, para te ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem, Senhor. Pedimos que o Senhor Deus usar o teu servo, pastor Mateus, ó Pai, nesta noite, Pai, para falar no profundo do nosso coração. O nosso coração, a terra do nosso coração, ó Pai, deve estar pronta, preparada para ouvir a tua voz. Estejamos sensíveis ao teu Espírito, Pai. E se há alguém aqui, ó Deus, aleluia, a qual ainda não está com o seu coração sensível, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar, aleluia, visitando neste momento o melhor, aleluia, melhor que uma visita, repousando em teu coração, para que venha a receber a tua palavra, Pai. Ó Deus, eu te peço a tua bênção, Senhor, nesta noite, sobre todos os teus servos, aleluia, mas principalmente, ó Deus, aleluia, somos que estão ofertando na tua casa, Pai, mas aquela que não pode ofertar, que o Senhor Deus venha preparar em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, ser comigo, ó Pai, ser com a tua igreja, ser conosco nesta noite no nome
para a agenda de hoje, mas você fica tranquilo que o que Deus tem para falar contigo está reservado. Os irmãos hoje estão no espírito de adoração, né, irmãos? Os louvores acústicos, coisa suave, gostosa. Minha tia está ali, né? Linda. Que alegria, né? Que bênção. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 17. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego em tuas mãos, meu Senhor, pra te bendizer com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Esse cara cantando esse cara
Jesus. Obrigado. Aleluia. Todos se encontraram no Espírito. Descubra, irmão, o prazer e o poder da verdadeira adoração. Se entregue. Feche os olhos, abra o coração, abra a boca, solte a voz, seja envolvido pela adoração. Diz-nos assim a palavra do bom mestre, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos ler mais uma vez? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Tome seu lugar, tome seu assento. Que se diz quando a criança começa a trocar o dia pela noite? É uma palavra que a gente usa quando a criança começa a trocar o dia. Por exemplo, a criança fica acordada durante a noite, dorme de dia. Tem uma palavra. Oi? A Regis Clama sabe, não sabe? Como é que chama? Eu esqueci. Mas às vezes ocorre um processo com as crianças, principalmente bebês, que eles têm o seu reloginho descontrolado, desregulado. A criança, Rosana, ela começa a dormir durante o dia. Durante o dia, o normal é nós ficarmos acordados. E aí chega durante a noite que o coitado do pai e da mãe quer dormir. Aí a criança está com os dois olhos desse tamanho, querendo brincar e tudo mais. Eu acho que eu estou sofrendo disso, irmãos. Eu comecei a fazer umas vigílias, e eu estou ficando viciado em vigília, gostando de ficar à noite. Estou gostando. Deus nos ouve e está conosco em todos os momentos, mas à noite, talvez pela privacidade maior, o silêncio, é meio diferenciado você estar na madrugada com o Senhor. E nessa madrugada, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre esta palavra. Eu em espírito com Deus, e Deus começou a falar ao meu coração sobre o trabalho, sobre a obra do Espírito Santo. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que nesse dia de sexta-feira, como é o nosso propósito, Deus viesse derramar o teu Espírito, teu Espírito viesse a se manifestar em nossas vidas, a mover em nosso meio. E eu comecei por um instante a falar: Deus, ok, a tua palavra diz que nós devemos buscar o teu Espírito, e nós estamos buscando o teu Espírito, nós estamos desejando o teu Espírito, porque o Senhor disse: quanto mais dará Deus o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E que o Espírito Santo é uma coisa boa. Por isso Deus, que é um Pai bom, é interessado em dar o Espírito Santo para os seus filhos, porque Ele está dando uma grande bênção quando dá o teu Espírito aos teus filhos. Quando dá o teu Espírito Santo, Ele está dando aos teus filhos, como sabemos, alegria, porque o Espírito Santo gera o fruto da alegria na vida do cristão.
Nós sabemos que quando Deus dá o teu Espírito Santo, Ele está dando domínio e controle próprio, porque o Espírito Santo, ele gera o domínio próprio, ele gera o controle na vida do cristão. O cristão não fica descontrolado, pelo contrário, o cristão fica sob domínio e sob controle do divino Espírito Santo de Deus. E eu dizia, mas me diga mais, Senhor, me fala mais, eu estou interessado. E Deus falava, então fale sobre o trabalho, sobre a obra que o meu Espírito faz na vida do homem e na vida da mulher. Eu quero lhe trazer para dando entrada por este verso que acabamos de ler. Nós sabemos que lá no Gênesis encontra-se um texto que diz: e descansou Deus do seu trabalho e da sua obra. E durante um tempo, os homens viviam como que pensando que Deus, diácono Maurício, ainda estava descansando da obra da criação, do trabalho da criação, quando Ele cria os mundos, quando Ele cria as formas de vida, quando Ele cria os seres viventes e principalmente o ser humano, que é a coroa da criação, que é a sua imagem e a sua semelhança. E os homens viviam como que considerando muitos que Deus ainda estivesse em descanso, que Deus não deveria ser chamado, convocado, porque Ele estava descansando. Mas Isaías, o profeta, no capítulo 64, e com seu parceiro Jeremias, que diz que não tinha nenhum problema você clamar por Deus, você não vai incomodar Deus, pelo contrário, o próprio Deus é quem está dizendo: clama a mim, invoca-me. Deus não tem nenhum problema, aleluia, de incômodo. Oração não é incômodo, clamor não é incômodo. Aquele que clama não está incomodando a Deus, não está interrompendo o descanso de Deus. Pelo contrário, o próprio Deus pediu para que nós viéssemos a clamar a Ele, aleluia, dizendo: clama a mim, aleluia. E Ele diz que quando nós fizéssemos isso, ao invés de ter um Deus irritado, aleluia, por estarmos incomodando Ele, Ele diz: e eu tenho resposta para vocês. Eu vou anunciar, eu vou declarar, eu vou mostrar, eu vou revelar coisas que são grandes, coisas que são firmes, que são sólidas, e que vocês ainda desconhecem, que vocês ainda não sabem. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E é por isso que no capítulo 64 e também no verso 4 do profeta Isaías está escrito que desde a antiguidade nunca se viu, aleluia, com os olhos e nem com os ouvidos, aleluia, se ouviu ou percebeu um Deus como tu, aleluia, como esse Deus. Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que realiza, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que move em favor daqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, aleluia. Deus na verdade nunca precisou, ouça, de descanso.
Assim como Jesus não precisava ser batizado porque não tinha pecado, mas muitas coisas Deus faz para nós de forma educativa, como um exemplo. Deus, quando a Bíblia diz descansou Deus, era Deus dizendo para o homem: olha, vocês vão trabalhar, mas depois vocês precisam ter um dia de descanso, para não ficar esgotado, para não ficar estressado, para não ficar... por isso que vocês precisam descansar. Agora, será que você nunca leu na Bíblia que o eterno Deus nunca se cansa e não se fadiga? O eterno Deus nunca se cansa, o eterno não se fadiga. E ele diz mais, diz: até o jovem, até o moço, eles se cansam, eles se fadigam, mas aqueles que colocam a esperança nesse Deus caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, e renovarão as suas forças como águia. Deus não se cansa. Deus não é matéria. Deus não é como nós do pó. Deus não é como nós do barro. Deus é virtude. Deus é poder. Deus é glória. Deus é eterno. E depois de Isaías vem o próprio Jesus dizendo: meu Pai faz o quê? E eu? Quantos têm fé na palavra de Deus, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta simples: quantos têm fé na palavra de Deus? Então eu quero que você exercite a sua fé agora. Vamos quebrar o protocolo? Saia do seu lugar e diga para pelo menos 2 pessoas: Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando a seu favor. Irmão, fala com fé, irmão. Fala com fé, irmão. Fala com fé. Ele fala basumi candaraia. Fala com fé. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está agindo na tua vida. Há um mover de Deus sobre você. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está agindo sobre a tua vida. Deus está trabalhando em prol de você. Ele está movendo. Deus está trabalhando, irmão.
que João, capítulo 5, verso 17, nós vemos ali duas pessoas da Trindade. Quantas pessoas? Mas quantas pessoas formam a Trindade? Logo, nós percebemos que está faltando uma pessoa. E nós sabemos que essas três pessoas, elas são praticamente inseparáveis. Praticamente inseparáveis. Nós vemos o Pai na obra da criação. Nós vemos o Filho, como diz o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 10, que a sua obra e que o seu trabalho traria remissão para o pecado de muitos. Esse é o trabalho de Jesus, é remir, é perdoar. Esse é o trabalho de Cristo, é reconciliar o homem com Deus, é religar o homem a Deus. Dizem que a religião religa o homem a Deus, entre aspas, porque só existe uma verdadeira e única ligação, aleluia, intermediação entre Deus e os homens, declara Paulo em Timóteo capítulo 2, verso 5, e essa ponte que liga o homem a Deus e Deus ao homem tem nome. Não é viaduto José Sarney, não é ponte Rio-Niterói, não. Paulo diz: só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem. E o interessante é que ele liga, aleluia, dois seres. Ele liga um ser divino, espiritual, que é Deus, a um ser terreno, que é o homem. E Jesus, ele tem em si mesmo as duas naturezas. Ele tem a natureza divina, ele é Deus, e ele também tem a natureza humana. Ele também era verdadeiro homem. Mas me permita falar então um pouco do trabalho e da obra da terceira pessoa da Trindade. Qual é o nome da segunda pessoa da Trindade? Bugou, né? Qual é o nome da primeira pessoa da Trindade? A Bíblia descreve a primeira pessoa como pessoa do Pai, né? Ou às vezes dá o nome de Jeová. A segunda, o Filho, Jesus. E a terceira, o Espírito Santo. Está lá na carta de 1 João capítulo 5 e verso 7 e 8. Eu quero falar, com a ajuda de Deus nesta noite, da obra desta terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, eu estou dizendo a pessoa, estou afirmando com todas as letras e com propriedade, porque o Espírito Santo, ele é maltratado. O Espírito Santo, por grande parte de religiosos, ele é considerado como se não fosse sequer uma pessoa. Dizem que ele é uma energia, o outro diz que ele é uma força ativa, o outro diz que é uma força cósmica, e daí por diante. Mas a Bíblia tem claras evidências de personalidade, não vamos entrar nesse detalhe, que nos mostra que acima de tudo o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, a sua obra e o seu trabalho, nós podemos ver desde o princípio. Como eu disse, as três pessoas da Trindade, elas são inseparáveis. Observe e aguce a sua atenção. A Bíblia diz: criou Deus. Sim,
Mas quando a Bíblia vai descrever a forma, o jeito em que Deus criou, aí a Bíblia diz que Deus, para criar todas as coisas, Ele faz uso. E Ele faz uso do que, irmã Luciana? Ele faz uso da palavra, Ele faz uso do verbo. E quando nós vamos para o Evangelho de João, nós encontramos quem é esse verbo, nós encontramos quem é essa palavra, quem é o Logos vivo, é Jesus Cristo. E a Bíblia continua dizendo que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se teria feito. Mas eu encontro também de forma clara, Diácono Maurício, a terceira pessoa da Trindade também no trabalho e na obra da criação. A Bíblia diz que a terra não era como nós conhecemos ela agora. A Bíblia diz que a terra era sem forma, a terra era vazia e tomada por trevas, mas a Bíblia diz que nesse momento do princípio, já lá estava a pessoa do Espírito Santo, mostrando a sua eternidade. Ele já estava lá, e a descrição bíblica sobre o Espírito Santo é: e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele já estava lá. E quando nós vamos então para o Salmo de número 104, no versículo 30, ela me dá mais uma evidência de que o Espírito Santo também trabalhou na obra da criação. Ela diz o seguinte: envias o teu Espírito sobre a face da terra, e todas as coisas são criadas. Salmo 104, versículo 30. O Espírito de Deus também participou da obra da criação. Mas a obra maravilhosa do Espírito de Deus, para eu e você meditar nessa noite, eu quero começar com o livro, aleluia, carta de Tito, capítulo 3, verso 5. O que é o trabalho do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? Primeiro, a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é nos gerar. Glória. A mulher, ela é o ser que gera. Ela fica gestante, e ali dentro ela gera no seu ventre o bebê. E nós usamos dizer que a mulher, ela dá a luz, que a mulher, ela dá a vida. O Espírito Santo, ouça, Paulo escreve a Tito dizendo que nós em espírito, tá? Somos gerados. Quem é que nos gera? Como nos gera? Quem nos gera é o Espírito Santo. Sabe como que ele nos gera? Ele nos gera pela lavagem, pela purificação da palavra, pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, dizendo para Tito: Tito, não se preocupa, você está diante de muitos que precisam nascer de novo. São velhas criaturas, estão cheias de velhos hábitos pecaminosos. Mas eu quero dizer para você, Tito, nós somos gerados pela palavra, pela lavagem, pela limpeza do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, semelhante a uma mãe, semelhante a uma mulher que gera um ser, o Espírito Santo é quem nos dá a vida. É pelo Espírito Santo que nós temos vida. Aleluia! Se não fosse a obra do Espírito Santo, nós não viveríamos para Deus.
Sabe quem seríamos nós sem a obra do Espírito Santo? Nós seríamos o vale de ossos secos, que Ezequiel viu na grande visão, olhando a situação, olhando a condição espiritual do povo de Israel, e Deus mostra que aquele povo estava sem o seu espírito, sem a sua presença, como um verdadeiro cemitério, a céu aberto, ossos secos, porque estavam há muito tempo sem o Espírito, estavam há muito tempo sem a presença, como se estivesse apenas restos mortais, ossos muito secos, ossos ali, aleluia, há muito tempo sem qualquer sinal de vida. Essa é a situação nossa, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Quanto mais tempo sem o Espírito, quanto mais tempo sem a presença, é menos sinal, é menos evidência de vida. E Ezequiel fica apavorado diante daquela visão, diante daquela realidade da nação de Israel. Então Deus testa a fé do profeta, perguntando para ele: filho do homem, poderão estes voltarem a viver? Ezequiel fica apreensivo, devolve para Deus dizendo: Senhor Jeová, tu o sabe. Aí Deus diz: eu sei, e eu sei mesmo. Então é por isso que eu te digo: profetiza, ou seja, libera a palavra. Porque quando a palavra é liberada, a palavra e o Espírito, é ela que gera a vida. E diz a Bíblia que ele profetizou: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí diz a Bíblia, aleluia, que uma tíbia que estava lá no canto, ela houve um reboliço, e ela veio correndo, encontrou um joelho no meio do caminho, que encontrou um fêmur, aleluia, que encontrou uma espinha dorsal, e começa a montar o esqueleto, e começa a construir o esqueleto. Aquele reboliço não era para bagunçar. O reboliço de Deus é quando ele começa a colocar as coisas em ordem, é quando ele começa a colocar as coisas no lugar. O diabo quer fazer um reboliço para bagunçar, para tirar tudo da ordem, mas quando Deus faz o seu reboliço, ele coloca cada coisa no seu devido lugar, na sua devida ordem. Não tenha medo do reboliço de Deus, não tenha medo do movimento de Deus, não tenha medo do agir de Deus, porque o agir de Deus, aleluia, é para reestruturar, é para colocar tudo no lugar. Mas ossos, ainda que no lugar, estão longe de ser símbolo de vida. Então diz a Bíblia que começa a gerar carne, nervo, pele, aleluia, 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 começa a preencher o esqueleto, aleluia, aleluia. E Ezequiel continua olhando, assistindo, mas ainda não havia. Por quê? Porque tinha ossos, tinha carne, nervo, pele, mas não tinha o Espírito. Aleluia. O Espírito é, aleluia, a própria vida. Aí diz a Bíblia, aleluia, que ele profetiza: agora vem o Espírito, é o Espírito agora o Espírito entra, aleluia, naqueles corpos que estavam como manequim, como estátua, como matéria inanimada. E quando entra o Espírito, aí sim, diz a Bíblia que ele olhou e diz: e levantou, e surgiu um exército forte. Para que Deus quer enviar o seu Espírito? Deus quer enviar o seu Espírito, irmão, aleluia, para levantar um exército forte, para levantar um povo forte. Quem recebe, levante a sua mão e diga: Senhor, envia. Foi fraco, irmão, foi fraco. Diga: Deus, envia o teu Espírito, o gerador da vida.
aqui nessa casa, aqui nesse templo, aqui nesse ministério Povo Livre. Espírito Santo, levanta um povo forte, levanta um exército. O trabalho do Espírito Santo é gerar, e quando ele gera, ele nos dá a vida. Segunda obra do Espírito Santo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que o homem, após conhecer o bem e o mal, após experimentar o pecado através da desobediência, diz a Bíblia que o homem agora ele é contaminado pelo pecado. Diz agora que o homem está impuro, e por isso o homem é colocado para fora do jardim. O homem é colocado para fora do paraíso. O homem morre espiritualmente. Não foi isso que Deus diz? O dia que comer, certamente morrereis. E a Bíblia explica essa morte, que é uma morte em ofensa, é uma morte em pecado, porque o salário do pecado, Mairo, é a morte. O homem está morto para Deus. O homem é colocado para fora do jardim, para fora da presença, para fora da comunhão. Tanto é que a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos, impedidos, afastados da glória de Deus. Qual é o trabalho do Espírito? João capítulo 3, verso 5. E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que se não nascer da água, observação, e do Espírito, letra maiúscula, Espírito, referência ao Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é que o Espírito Santo tem para fazer na vida de alguém? Todo ser humano, todos pecaram, estão destituídos, impedidos, foram colocados para fora da presença de Deus, e se Deus não fizer nada, estão fora do céu, estão fora da vida eterna. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem o poder, tá? Jesus nos deu esse poder a todos que receberam ele como Senhor e Salvador. Ele deu o poder de nascermos de novo. Estávamos mortos, mas ele nos faz nascer de novo. Aí ele faz referência a nascer da água, símbolo do batismo, símbolo do novo nascimento. Quando você sepulta a velha criatura, aleluia, para que nasça nova criatura. Tem gente que quer viver para Deus, mas não quer morrer para o mundo. Jamais vai conseguir viver para Deus, porque tem que morrer, aleluia, para nascer. Assim diz Jesus sobre a semente, que se uma semente lançada na terra não se apodrecer, não morrer, ela não brota, ela não gera uma árvore nova e frutífera. E a palavra do Senhor para nós é essa. Não fique maravilhado, não se assuste de dizer que é necessidade nascer de novo. Crente precisa morrer para o eu, precisa morrer para o eu sei, eu acho, eu gosto, eu quero. Precisa morrer o ego, precisa conseguir dizer: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É uma necessidade, um novo nascimento, porque se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Qual é o trabalho do Espírito? O trabalho do Espírito é nos fazer nascer de novo, porque aquele que é nascido de novo, ele é aceito no reino, ele é aceito na glória, ele é recebido no céu, ele
Espírito Santo levar você de volta para o reino, levar você de volta para o paraíso, levar você de volta para o convívio com o Pai. Esse é o trabalho do Espírito Santo, Pai. Aleluia. O Espírito Santo, ele é simbolizado ao servo de Abraão. E nós sabemos que o filho de Abraão, Isaque, ele simboliza o próprio Jesus. E a igreja? E a igreja? Simboliza a noiva. O que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra, irmãos? O que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra? Ele está fazendo o que o servo de Abraão fez: ir procurar, encontrar a noiva adequada e trazer para Isaque. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Está preparando a igreja como uma noiva ataviada. É por isso que se mancha a roupa, o Espírito Santo vem, quebranta, convence. O Espírito Santo santifica, purifica. Ele quer te entregar para Cristo como uma noiva adornada, preparada. O trabalho do Espírito Santo é não permitir que você fique nesse mundo de perdição. O trabalho do Espírito Santo é sim falar com você, é sim tocar em você, é sim convencer você, para que quando a trombeta tocar, você ouça o teu nome chamar, e num abrir e fechar de olhos, aleluia, como um relâmpago, você ser transformado num corpo incorruptível de glória, e ser transladado, e ser arrebatado, para encontrar com Cristo nas nuvens, nos ares aonde Ele estará nos esperando, com seus santos anjos. E eu quero te dizer que o relógio de Deus tem corrido nos últimos tempos. Eu não sei se falta, quem sabe, um segundo. No tempo espiritual Ele está para tocar, Ele está para chegar, e o Espírito Santo está aqui, irmão, para te fazer santo, porque Ele é santo. O Espírito Santo está aqui para te dar força quando você quer parar, para te dar força quando você quer desanimar, para não deixar o seu coração ser tomado pela amargura. Aleluia. O Espírito Santo está aqui para manter a chama da presença de Deus acesa na tua vida, porque noiva que deixa apagar não pode se encontrar com o noivo. Leia Mateus 25. Aquelas que não tinham azeite, as lâmpadas se apagaram. Aí disseram à meia-noite: eis o noivo, sai ao encontro. E ela saiu desesperada: dá-me do teu azeite, dá-me do teu Espírito Santo. Aleluia. Disseram: não podemos, vai comprar, porque pode faltar para nós. E diz a Bíblia que elas ficaram lá batendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta já tinha fechado. Ouça-me, por favor, é uma mensagem profética aqui. Eu sei que não é fácil herdar o reino do céu. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A Bíblia diz que temos que esforçar e porfiar por entrar pela porta estreita. Mas você não tem desculpa, porque você tem ajudador. O Espírito Santo é ajudador. O Espírito Santo é amparo. O Espírito Santo é auxílio. Em nome de Jesus, nessa noite, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua alma, mas aceite e receba a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, e se levante e volte para a caminhada daqueles que estão andando em direção à Nova Jerusalém, a Canaã prometida. Não fique pelo meio do caminho, não volte para o Egito. Deixa o Espírito Santo te ajudar, deixa o Espírito Santo te fortalecer na jornada, deixa o Espírito Santo te ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Ele nos faz nascidos do Espírito. Quando Ele nos faz nascidos do Espírito,
Você pode ler depois, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Ele nos dá uma nova natureza, a natureza espiritual. E isso muda completamente a nossa vida. A Bíblia diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus não são naturais. As coisas de Deus são espírito, diz a Bíblia. E só podem ser discernidas em espírito, irmão Carlos. Se você tentar entender as coisas de Deus no natural, você vai ficar como aquelas pessoas que diziam que o Evangelho era loucura, que o Evangelho é escândalo, porque o homem natural não pode entender, não pode. Mas há um detalhe: quando você é gerado, quando você nasce do Espírito, você ganha uma nova natureza, e aí é como se ativasse alguns sensores especiais em você, porque diz a Bíblia que o espiritual, ele discerne, é Deus, é bênção, é para edificação, o espiritual discerne tudo. Só que tem um detalhe: ele não é discernido, mas ele discerne tudo. O espiritual discerne tudo. Aleluia. Em último, a obra do Espírito Santo, ao nos fazer nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele faz nova criatura. E a nova criatura, quando você é nova criatura, as coisas velhas passam. As coisas velhas só ficam no passado. As coisas velhas não têm mais efeito, não estão mais ativas na sua vida. O velho homem fica no passado, a velha mulher fica no passado. Aleluia. A gente, se quiser, se tentar, aleluia, deixar as coisas velhas do passado, sem ser nova criatura, nós não conseguimos. Você não consegue deixar os vícios, você não consegue deixar a bebida, você não consegue deixar a idolatria, os deuses estranhos que você se prostrava, que você cultuava, você não consegue deixar. Você pensa que você está traindo a senhora Aparecida, aleluia. Muitos ao se converterem ficavam nesse dilema: eu vou estar traindo, eu vou estar abandonando o Padre Inciso, eu vou estar traindo, e não consegue deixar. Mas quando você, pelo Espírito Santo, é gerado e se torna nova criatura, toda a sua vida velha faz parte do passado. E o que é que tem de novo? Você vive em novidade de vida. Quem é agora o seu Deus? É Jesus Cristo. A quem você adora? A Jesus Cristo. A quem você ora? A Jesus Cristo. A quem você se prostra? A Jesus Cristo. Tem louvor, pode adorar. Seja nova criatura. Deixa o Espírito Santo te fazer nova criatura. Aleluia. Toque de pé, vamos adorar o Senhor.
aos seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo do Espírito arder dentro do seu coração. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Venha arder em nós, Espírito Santo. Venha arder nas nossas vidas. Vem como fogo que visita a tua igreja. Venha arder. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus, cura logo vem.
novo, Senhor Deus. Aleluia, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Viva o novo de Deus. Levante sua mão comigo. Domingo pela manhã, escola bíblica, uma lição abençoadíssima, e à noite grande culto. Pai, no nome de Jesus, o Senhor disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Senhor, o Teu Espírito tem um trabalho a fazer, Teu Espírito tem um trabalho a realizar. O Teu Espírito, Ele gera, o Teu Espírito, Ele dá vida com Deus, comunhão com Deus. É isso que o Teu Espírito promove, é isso que o Teu Espírito faz. Senhor, se houver entre nós, ó Pai, um crente, ó Pai, cuja vida espiritual se expirou, que não sente mais a Tua presença, não sente o temor de Deus, Espírito Santo do Senhor, vem sobre ele e gera vida, que ele volte a sentir a presença, que o temor de Deus volte para o seu coração, para a sua alma, o desejo pelas coisas do Senhor, pela presença, alegria por vir à casa de Deus, aleluia, alegria para celebrar e cantar o Teu nome, alegria de um salvo na pessoa bendita de Jesus. Pai querido, Pai amado, Teu Espírito Santo precisa, aleluia, fazer a nova criatura nascer, porque a velha criatura ela está excluída do céu, a velha criatura ela está banida da presença de Deus, mas a nova criatura tem acesso às portas, aleluia, nova criatura, os céus estão abertos para receber aqueles que nascem, aleluia, gerados da água e do Espírito. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, pega na mão de cada crente. Espírito Santo trabalha, Espírito Santo no coração, Espírito Santo trabalha nas vestes, Espírito Santo levanta os caídos, purifica aqueles que porventura tenham se sujado, Espírito Santo, e leve ao grande encontro do noivo no dia, aleluia, do arrebatamento e da volta de Cristo Jesus. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. E o grande amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém, Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Dê a paz para o seu irmão, dê a paz para o seu irmão.